Olá, queridos ouvintes, a graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem e convido atentos para um podcast, que é um programa feito pela UNB da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. Estamos estudando, para quem não sabe, o livro de Marcos, do Evangelho segundo Marcos. Então seja muito bem-vindo a mais um ano. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda, mais conhecida como Duda, e eu sou uma das apresentadoras desse projeto. Esdras também, que está aqui conosco hoje, ele é outro apresentador, e Luiz também. Então, toda semana nós passamos um episódio novo do livro do Evangelho segundo Marcos. Então, toda semana nós temos a oportunidade de conhecer mais uma palavra de Deus através desse livro. Hoje nós estaremos estudando Marcos no capítulo 11, do versículo 1 a 11. E temos como convidado o querido Esdras, que é outro apresentador. Seja muito bem-vindo, Esdras. Oi, graça e paz. Vamos lá. O texto base da semana, como já dito, se encontra em Marcos 11, do versículo 1 ao 11, e tem como título a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele é o Rei da Glória, o que pra sempre vai reinar e em justiça governar o seu povo. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar acharei preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isso, respondei: O Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Alguns se ali estavam reclamaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como foste já tarde, saiu para Betânia com os 12. A palavra está com você, Esdras. Amém. Obrigado, Duda. Vamos então nos ater a esse texto de hoje. Graças a Deus aí pela sua palavra e por mais esse episódio, que nós possamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Então o texto de hoje, ele, como foi lido, se encontra no capítulo 11 de Marcos, dos versículos de 1 a 11, que relata a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Nós chegamos com esse capítulo à última grande sessão do Evangelho de Marcos. E tudo que nós vimos anteriormente, nos episódios anteriores, nos capítulos lidos anteriormente, apontava e caminhava para o que irá acontecer a partir de agora, a partir desse ponto, capítulo 11 de Marcos. Marcos ele vai relatar aqui os últimos atos e ensinamentos de Cristo na terra antes de sua morte. E tudo acontece em Jerusalém e nos seus arredores, como está escrito. Então nós veremos, por exemplo, como foi lido a entrada triunfal de Jesus, nós veremos também em sequência a purificação do templo, as numerosas controvérsias com os líderes judeus, os líderes religiosos, o discurso escatológico de Jesus no Monte das Oliveiras, e tudo em sequência aí, culminando na sua morte e ressurreição no fim do livro, no fim do Evangelho. Então Jesus ele chega a Jerusalém aqui, nós temos visto que era o destino de Jesus com os discípulos. Ele estava nesse caminho para Jerusalém desde o capítulo 8, como a gente já estudou, e o capítulo 11 começa tratando desse conflito de Jesus com o templo de Jerusalém, em sequência aí da entrada triunfal, a sua rejeição ali naquela cidade de Jerusalém e seus arredores, e principalmente a sua rejeição com o sistema religioso e sua liderança. Então Jesus vai bater de frente com esses líderes, e a indiferença com que Jesus é recebido por esses religiosos logo se transformaria em oposição e por fim culminaria com sua condenação à morte. Mas a gente vai chegar lá, no episódio de hoje a gente vai tratar apenas do início do capítulo, com essa entrada triunfal em Jerusalém de Jesus. Contudo, esse era o momento mais esperado do ministério de Jesus. Ele estava aqui cumprindo o propósito pelo qual ele se encarnou, a obra que ele se propôs e voluntariamente se entregou a fazer. Algumas coisas que Jesus falou e fez, e que nós vimos durante o Evangelho, ele falou sem muita repercussão,
Então a gente via Jesus fazendo milagres, por exemplo, ele mesmo intencionalmente pedia para que as multidões ou aquela pessoa que fosse alvo do seu milagre, para que ela não gerasse muita repercussão daquilo que foi feito, do milagre que foi feito, porque justamente não tinha chegado a hora ainda de dizer quem Cristo era naquele momento. Mas a partir de agora, como nós veremos, por exemplo, ele faz essa entrada triunfal em Jerusalém. E essa entrada triunfal em Jerusalém é bastante pública. A gente vê que multidões o acompanham e proclamam enquanto ele passa por elas, enquanto ele entra na cidade. E ele chama, inclusive, a atenção das autoridades, dos sacerdotes, dos anciãos, dos mestres da lei, dos gregos e dos romanos. Ele chama a atenção de todo mundo ao entrar em Jerusalém. Então nós percebemos que agora, sim, há uma intenção de Jesus em chamar a atenção para si, em repercutir quem de fato ele é e para que ele veio, para que se cumprisse a sua obra. E para nós aqui hoje, o texto pode apresentar várias lições, esse texto de Marcos 11, de versículo 1 a 11. Nós vamos então olhar para ele e retirar dele alguns pontos, especialmente com essa entrada triunfal do Messias em Jerusalém. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que nesse texto nós temos aí a consumação de um propósito eterno, certo? Ou seja, a vinda de Jesus como homem, como Messias encarnado ao mundo, foi um plano traçado na eternidade. Deus Pai o enviou e ele, Jesus, ele voluntariamente se entregou. Então, o que nós podemos perceber é que nos evangelhos, não só aqui em Marcos, mas também em Mateus, em João, que relatam também esse episódio, é que nada aqui acontece de forma improvisada. Tudo isso é plano de Deus desde a eternidade. O próprio Cristo se voluntariou na eternidade a se entregar como homem na terra para cumprir o propósito, o plano redentivo de Deus. Então ele veio para dar sua vida, existindo e também se sacrificando em nosso favor. E ele pré-anunciou sua entrada, inclusive, em Jerusalém 3 vezes aqui nesse evangelho. Nós comentamos isso nos episódios passados, né? Jesus, por 3 vezes, ele pré-anuncia que ele iria a Jerusalém para que fosse morto, inclusive, né? A terceira vez foi mais claro no episódio passado, nós discutimos sobre isso. Portanto, nada aqui é improvisado. Não há surpresas no plano divino da redenção. O plano divino da redenção não é um plano B, como intuitivamente muita gente pensa que é. Então esse, em primeiro lugar, é a primeira coisa que a gente pode destacar desse texto, a consumação de um propósito eterno. Cristo veio para cumprir um plano que foi traçado desde a eternidade, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma improvisação. Cristo sabia exatamente qual era o seu propósito e qual era a sua obra a ser completada. Em segundo lugar, nós temos aqui a entrada triunfal de um rei na cidade de Davi. Nós percebemos ao ler o texto que a entrada de Jesus em Jerusalém foi externamente despretensiosa. Então ele não entra, por exemplo, cavalgando em um cavalo especial, de uma cavalaria especial, ou com uma espada na mão e acompanhado de um exército imenso com ele. Pelo contrário, ele não se mostra como um conquistador político, justamente porque não era sua intenção. Desde o início, Jesus não tem a intenção de ser um conquistador político, de derrubar o Império Romano. Ele simplesmente vem trazer redenção à humanidade. Isso é revelado muito pelo fato de Jesus ter entrado como entrou, em um jumentinho, de forma humilde, nessa cidade. Jesus Cristo ele se revela como redentor da humanidade e não como conquistador político. Então ele entra de forma totalmente oposta, por exemplo, aos conquistadores romanos, aos generais romanos, por exemplo. Quando um general romano retornava para Roma, depois de uma vitória sobre seus inimigos, por exemplo, ele era recebido na cidade por uma grande multidão e ele desfilava para essa grande multidão em uma carruagem de ouro ou algo parecido. Os sacerdotes, inclusive, queimavam incenso em sua honra, em honra ao general que venceu a batalha, e o povo gritava o seu nome. Porém, ao montar num jumentinho, Jesus ele estava anunciando que sua missão não era como desses conquistadores romanos, mas sim uma missão que era de paz e que seu reino era além daquele. O reino de Deus, o reino de Cristo, vai além desse plano terreno, além desse plano material, ele era espiritual. E ele estava cumprindo a profecia, por exemplo, de Zacarias, que disse: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Aqui nós temos a profecia de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 do seu livro,
E a gente percebe que esse versículo, nessa profecia messiânica, apontava para esse momento em que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumento, de forma humilde, demonstrando justamente aquilo que ele se propunha a fazer, estabelecer o teu reino de paz na terra. Então, ao montar no jumento, Jesus ele estava definindo a natureza do seu reino. Ele não viria com força militar, mas sim por meios espirituais que o homem é incapaz de compreender sem a iluminação do Espírito Santo. Então, nós vemos nesse texto esse estabelecimento do reino, da natureza do reino de Deus, com Cristo, reinando, estabelecendo o seu reino a partir dessa demonstração de quem ele é, na sua humildade, mas também na sua grandeza, por assim dizer, em revelar aquilo que não é o esperado pelo coração humano, mas justamente o que é o plano redentivo de Deus. Então nós temos a consumação de um propósito e essa entrada triunfal de um rei, mas não um rei terreno, não um rei carnal, mas sim um rei divino, o Messias prometido. Nós vemos no texto também que Jesus ele demonstra alguns atributos concernentes à sua divindade. Nesse mesmo texto em que nós lemos, nós percebemos que Jesus demonstra, por exemplo, a sua onisciência, sabendo, por exemplo, onde estava o jumentinho, Então, ele vai dizer no versículo 2 aos discípulos, Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Então, alguns comentaristas vão dizer que aqui é uma demonstração da onisciência de Cristo ao saber exatamente o que encontrar naquela cidade. Então, essa é uma revelação de um atributo de Cristo naquele momento que ele indica aos discípulos onde está esse jumento. Outro atributo é o de autoridade, uma autoridade divina que Cristo tem sobre esses discípulos, por exemplo, que ele já tinha escolhido para que o seguissem ou acompanhassem no discipulado com ele. E ele demonstra essa autoridade justamente dando essas ordens para que eles trouxessem isso e baseado somente numa fé ali, de que Cristo realmente sabia o que estava fazendo. Os discípulos seguiam então essa autoridade divina de Cristo. E ele demonstrou total domínio sobre suas criaturas, porque ele monta em um jumento, como diz o texto, que esse jumento ainda não havia sido montado, nunca havia sido montado. Ou seja, ele não, em outras palavras, esse jumento não estava amansado ainda. E Jesus Cristo tem esse domínio sobre suas criaturas. Aquele jumento, bem como toda a natureza, está sob o domínio de Cristo. E ele que comanda tudo. Então esse domínio sobre as criaturas, sobre o reino animal especificamente, é um atributo divino em Cristo Jesus. Então sua onisciência, sua autoridade e seu domínio sobre as criaturas é percebido aqui nesse momento, certo? Em terceiro lugar, nós percebemos também no texto que há uma proclamação pública do Messias a partir desse momento. Então, como eu disse no início, muitas vezes durante o seu ministério, Jesus Cristo inibiu as pessoas intencionalmente de não o proclamarem como o Messias, aquele que estava ali como prometido desde os tempos dos profetas, porque não era chegado o momento. Mas aqui nós percebemos claramente, intencionalmente, essa proclamação pública do Messias. Jesus ele estava consciente do que estava fazendo e era chegada a sua hora. Então, a partir desse momento, nós veremos toda a trajetória de Cristo até a cruz sendo pronunciado e sendo proclamado como o Salvador das almas, aquele que havia de vir, prometido pelos profetas. Então, tanto a multidão que estava em Jerusalém, já na cidade, quanto aquela multidão que o acompanhava até a cidade, proclamava o Messias gritando verdades acerca dele. Essa proclamação, inclusive, nós perceberemos que revela verdades importantes acerca de quem Cristo é, da natureza de Cristo. Então nós temos, por exemplo, a multidão apontando Jesus como Salvador. Quando a multidão grita, por exemplo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, a palavra Hosana é um clamor por salvação, um clamor por um Salvador especificamente. Ela significa salvar agora ou salve, nós suplicamos. Portanto, essa multidão que gritava Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, é uma proclamação, mas também uma súplica pelo Salvador, que estavam diante deles. Então eles entendiam e reconheciam naquele momento Cristo como o único capaz de salvar a alma, aquele único capaz de redimir aquele povo. E outra verdade apontada também pela proclamação desse povo, o aspecto de rei, o aspecto de Jesus como rei. Então, a proclamação desse povo anunciava Jesus como Salvador, mas apontava Jesus também como rei. Jesus é o rei e com ele chegou seu reino. Este reino jamais passará como outro qualquer, como um carnal, como por exemplo de Davi.
Jesus é maior do que Davi. E é isso que é proclamado aqui. Davi inaugurou um reino terreno, mas o reino de Cristo é celestial e eterno. Então, com essa saudação da multidão e essa proclamação, eles estavam reconhecendo em Jesus o Messias que salva o seu povo dos seus pecados, porque justamente ele reina sobre todas as coisas. Então, nós temos Cristo como Salvador e Cristo como Rei anunciado nessas proclamações. Então, recapitulando o que a gente pensou até aqui, nesse texto nós temos, em primeiro lugar, um propósito eterno sendo cumprido, então um plano desde a eternidade, traçado pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, onde Cristo voluntariamente se entrega desde a eternidade, ele escolhe vir até nós em carne para cumprir esse propósito eterno. Em segundo lugar, nós temos essa entrada triunfal de um rei divino e não terreno, que é Cristo, o Messias. E por último, nós temos essa proclamação pública do Messias a partir dessa revelação de quem ele é. Inclusive, a multidão reconhecia isso e proclamava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Aquele que é Salvador, aquele que é Rei, está entre nós, e assim era proclamado. Portanto, finalizando, essa reflexão de hoje, que esse texto nos faça contemplar esse cumprimento na história desse plano eterno, esse propósito eterno de salvação traçado por Deus. E que essa verdade, que esse cumprimento invada nossas almas, invada nossa vida ao ponto de nos transformar e proclamar essas verdades sobre esse Messias que veio, e que nos salva. Então, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, que possamos direcionar nossas súplicas, assim como esse povo fez à entrada de Jesus ali, diante da entrada de Jesus em Jerusalém, que nós possamos direcionar nossas súplicas ao único que é capaz de nos salvar, ao Rei do Universo, aquele que sustenta todas as coisas continuamente. A criação está em tuas mãos, nós como criaturas estamos em tuas mãos. Inclusive, nossas vidas é sustentada continuamente por Ele. Quando nós dizemos que Cristo ele é sustentador do universo, ele é sustentador de nossas almas, a ideia é que Jesus continuamente nos sustenta. Se Ele, por um milésimo de segundo, deixasse de sustentar a criação, ela se desfaria por completo, ela deixaria de existir, retornaria ao caos, a desordem voltaria. Então Cristo é aquele que dá ordem, que ordena todas as coisas, inclusive as nossas vidas, as nossas almas, que nosso coração esteja direcionado a Ele. Então, que nossa oração hoje seja para que o reino de Cristo seja manifestado também através de nossas vidas, até a sua manifestação plena, no dia do Senhor, na consumação de todas as coisas. Então, que essa seja a nossa oração e essa é a nossa reflexão de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Esdras, por essa palavra e também pela disponibilidade e por estarem conosco para continuarmos aprendendo a palavra de Deus através desse projeto. Também queria agradecer a cada ouvinte que está iniciando mais um ano conosco aqui, fazendo parte desse projeto. Que Deus abençoe a vida de cada um presente aqui hoje conosco. E se você é a primeira vez que está assistindo, na verdade, todos estão assistindo pela primeira vez no ano, então nós desejamos que vocês sejam muito bem-vindos, tanto os que já estão aqui conosco há muito tempo, como os que começaram a ouvir agora. Que Deus continue abençoando na vida de cada um e que, de fato, nós possamos não apenas ser ouvintes da palavra dele, mas praticantes. E que nós possamos guardar em nosso coração tudo que aprendemos aqui. Como falei no início, nós estamos no episódio 61 do programa, e os outros episódios, os episódios anteriores, estão na playlist do nosso canal. Então, entrando lá na playlist do nosso canal, você tem acesso a todos os episódios anteriores a esse. Como falei também, estamos no capítulo 11 de Marcos. Então, todos os capítulos anteriores ao 11 já estão na playlist do nosso canal. Então, só entra lá que você vai poder ter acesso aos episódios anteriores. Se você não é da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Itabuna, nós também convidamos você para conhecer mais da nossa igreja através do mesmo canal onde o podcast é postado. Então, através desse canal, nós transmitimos os nossos cultos ao vivo nos domingos, às 9 da manhã e às 6 da noite, e nas terças-feiras, às 7h30. Então, você pode entrar, que lá você vai ter acesso a cultos ao vivo e também conhecer mais a palavra de Deus. É isso, pessoal, que Deus continue abençoando a vida de cada um, e esperamos vocês semana que vem. E para finalizar, eu peço a Esdras se esteja fazendo essa oração. Deus bendito, Pai eterno, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos alimenta, pela Tua palavra que nos exorta e que nos ensina acerca de quem Tu és e, consequentemente, de quem nós somos, ó Deus, diante de Ti.
Que o Senhor continue colocando em nós o desejo de conhecê-lo cada vez mais, que possamos ter sede, ó Pai, de conhecimento do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é fonte abundante, fonte inesgotável de riquezas, que possamos correr, ó Deus, para Ti, correr para Cristo, pois Ele é o nosso único Salvador, aquele que é capaz de redimir nossas almas e nos dar sentido, ó Deus. Nós, sem a Tua presença, ó Deus, sem o Teu cuidado, sem um caminhar contigo, ó Deus, nós não temos sentido para viver nessa vida, Pai. A existência só faz sentido se existirmos contigo, Pai. Que o Senhor continue nos dando essa consciência, nos dando esse pleno conhecimento do Senhor, através do Espírito Santo de Deus agindo em nós, e que possamos cada vez mais buscar em Ti, buscar na Tua Palavra, saber quem Tu és e como Tu age em nós diariamente. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia abundante. Apesar de nós, o Senhor continua conosco, nos sustentando e nos dando vida, ó Deus, que possamos dar sentido a esta vida respondendo a essa salvação que o Senhor nos oferece com a nossa vida diante do Senhor, entregando ela como sacrifício vivo. Eu peço também por cada um que está escutando esse episódio, que o Senhor possa estar visitando o coração de cada um, visitando o lar de cada um, que eles possam também encontrar em Ti descanso, encontrar em Ti consolo e fortalecimento diário, Pai, que eles possam também reconhecer quem Tu és, reconhecer a natureza do Teu Filho amado Jesus, sendo nosso Salvador, sendo nosso Senhor de nossas vidas. E é isso, que o Senhor continue conosco, nos abençoando e nos guiando, ó Deus, pelo Espírito Santo de Deus, no caminhar, numa edificação contínua diante do Senhor para a Tua glória. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, é isso, ouvintes. E antes que eu me esqueça, nós temos um convite para você. Se você não é membro da nossa igreja, já faz parte há um tempo desse projeto, nós te convidamos a escrever aqui nos comentários dos nossos vídeos de onde você é, ou talvez o seu nome, para que nós possamos conhecê-lo e também estar orando por sua vida. Então, convidamos você, então, se alguém quiser, sinta-se convidado a escrever aqui embaixo o seu nome, ou talvez da cidade em que você esteja, para que nós possamos conhecê-los. É isso, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.